Olá, tudo bem com você? Eu sou a Marcela Bernardi, sou psicóloga, coach educacional e jornalista e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os marcos de desenvolvimento da infância. Antes de eu te falar exatamente o que isso significa, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada do que eu divulgo por aqui. Sempre tem conteúdo novo sobre educação. Existe um costume hoje muito forte de a gente falar, de ouvir que cada criança tem seu tempo. Isso é mentira? Não, de jeito nenhum. Cada criança tem seu tempo sim e isso precisa ser respeitado. Mas para além dessa visão, dessa fala, a gente precisa entender que existem marcos de desenvolvimento e eles precisam ser respeitados. Por quê? Porque se a gente simplesmente considera alguns atrasos como sendo o tempo natural de cada criança para conseguir fazer determinada coisa, infelizmente alguns diagnósticos que poderiam ser feitos precocemente atrasam. E muitas vezes alguns transtornos, algumas questões específicas de saúde não são tratadas desde o começo. Em se tratando especialmente de questões comportamentais e emocionais, porque quando a gente percebe algo físico, a gente instantaneamente procura um médico, um profissional da saúde. E em se tratando de questões comportamentais, faz parte, cada criança tem seu tempo. Então veja, é verdade, cada um tem seu tempo sim, ninguém vai aprender tudo ao mesmo tempo, mas independente disso, os marcos de desenvolvimento são formas que a gente tem de avaliar se o desenvolvimento e a evolução da criança têm sido normais, se estão dentro do esperado. E essa postura de a criança está no tempo dela, vem tanto de profissionais da área de saúde quanto de mães e de pais, especialmente pelo fato de a gente não querer acreditar que pode ter algo de diferente, algo de errado, algo de anormal com o nosso filho. É aquela resistência que faz não buscar ajuda já no início. Então, os marcos do desenvolvimento infantil são referências usadas para acompanhar. Por isso é super importante você ficar por dentro do assunto. Agora veja, eu sei que a gente sempre, obviamente, quer o melhor para os filhos e que se de repente o filho do teu primo já faz tal coisa com tal idade e o teu filho que tem a mesma idade ainda não, você pode se preocupar. É normal essa preocupação dos cuidadores, sim. Porém, entenda que esses marcos são apenas padrões, não regras. E por conta disso também, a importância de acompanhamento de um médico pediatra desde o início da vida do bebê. E também a importância de você não ficar fazendo comparações, porque sim, cada criança é uma criança. O que eu vou te passar aqui hoje vai te orientar, vai te dar uma base para você entender. Normalmente tem também na carteirinha de vacinação da criança, sabe? Aqueles espaços para você ir preenchendo e anotando de acordo com a observação. Observe o que seu filho já é capaz de fazer. Ali é o embasamento para os marcos do desenvolvimento, quando o médico analisa se está tudo ok ou se há algum indício ou algum atraso que precisa ser investigado e pode significar alguma outra questão específica de saúde, alguma possível doença ou transtorno, como o autismo, por exemplo. Conforme a idade passa, as habilidades nos aspectos físico, cognitivo, social, emocional e linguístico se desenvolvem. Então, começando desde o início mesmo, para você ter uma boa ideia do que são esses marcos. Aos 2 meses, o bebê deve começar a reagir a sons mais altos, a produzir sons, a sorrir para as pessoas, a acompanhar um objeto em movimento, a levar as mãos até a boca. Aos 4 meses de vida, ele precisa conseguir manter a cabeça firme, sem suporte, empurrar as perninhas para baixo, mexer os olhos em qualquer direção. Com 6 meses de vida, o bebê já consegue reconhecer familiares e começa a saber quem é estranho para ele, tenta pegar objetos ao seu alcance, ri, grita, começa a sentar sem apoio. Com 9 meses de idade, muito grudado aos familiares, normalmente o bebê tem medo de estranhos, começa a entender a palavra não, balbucia algumas palavrinhas como mamãe e papai na linguagem dos bebês, pega objetos, faz um movimento de pinça com os dedos, que é super importante, e deve conseguir sentar sem apoio. Com 1 ano de vida, a criança já tem coisas e pessoas favoritas, responde a comandos simples de voz, tenta reproduzir as palavras que escuta, copia gestos, fica de pé com apoio e pode começar a dar alguns passos sem apoio. Com 1 ano e meio, a criança já fala palavras simples, balança a cabeça para dizer sim ou não, sabe para que servem os objetos comuns do dia a dia, como uma colher e uma escova, anda sozinha, aponta para as partes do corpo. Aos 2 anos de vida, a criança gosta de brincar com outras crianças, conhece o nome dos familiares, de alguns objetos, já diz pequenas frases de 2 a 4 palavras,
consegue chutar uma bola, começa a correr, aprender cores e formas. Daí até 2 anos e meio a criança começa a querer e gostar de subir e descer de móveis como cadeira, sofá, começa a pular com os 2 pés, sabe se sustentar na ponta dos pés, interage ativamente com outras crianças enquanto brinca, faz rabiscos espontaneamente no papel, empilha blocos, brinquedos. De 2 anos e meio até 3 anos, a criança deve saber subir e descer escadas sem apoio, já sabe formular frases mais completas, consegue desenhar linhas verticais, com ajuda consegue vestir uma roupa, os sapatos, consegue jogar bola usando os 2 braços. Aí dos 3 anos até 3 anos e meio, a criança consegue se manter em um pé só por alguns segundos, fala frases com 5 a 10 palavras, consegue se comunicar com clareza, você consegue entender o que ela diz, ela reconhece as cores, copia formas simples como quadrados, como círculos. Dos 3 anos e meio até os 4 anos, a criança consegue pular em um pé só, desenhar formas geométricas, consegue usar uma tesoura, desenha pessoas, consegue contar história, conhece alguns números, conta de 1 até 10, por exemplo, muita coisa, enfim. Esse é só um geral para você ter ideia do que são e da importância dos marcos de desenvolvimento. Para quê? Para observar o teu filho, para anotar, para registrar tudo que a criança faz desde o início da vida, para mostrar para o pediatra que deve acompanhar desde sempre. E em caso de dúvidas ou de insegurança, claro, não hesite em falar com o médico. Se for necessário, o médico mesmo deve indicar o acompanhamento de outros profissionais de saúde. E se lembre, isso são padrões, não regras. Servem sim para a gente perceber se não há algum atraso a ser investigado desde cedo, mas não deixa de ser verdade que cada criança tem seu tempo e que a gente não deve fazer comparações. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like, escreve um comentário e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!